Estamos aqui mais um dia com o nosso culto de oração na quarta-feira e eu gostaria de compartilhar com todos um texto bem conhecido de todos nós e que muitas vezes fala profundamente aos nossos corações, que está em Abacuque 3, de 17 a 18. E ele diz assim: ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, ainda que a colheita de azeitona não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor e exaltarei no Deus da minha salvação. Como é profundo esse texto, né? E a gente analisando aquele momento em que o profeta Abacuque passava, ele enxergava no povo o medo e o desespero. E diante da situação que ele via e que acontecia naquele momento, ele vai se queixar a Deus, ele se queixa. Até quando, Senhor, terei que pedir socorro? Tu, porém, não ouves. Então ele estava assim perplexo com o sofrimento que existia ao redor dele. Mas, logo em seguida, ele louva a Deus. Ele faz uma declaração de fé poucas vezes igualada na Bíblia, que é quando ele diz que ele exalta no Deus da sua salvação, o Deus da nossa salvação. Mesmo assim, me alegrarei no Senhor. A fala de Abacuque. Quanto diz a nós, né? Quanto a gente vê um noticiário, quantas pessoas que nós vemos que partiram. Então, isso mexe com a gente, mas não podemos nos esquecer que o Deus da nossa salvação continua conosco. Ele está presente em nossas vidas e até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui, por isso estamos alegres. O Senhor tem nos dado vida, o Senhor tem nos dado saúde, o Senhor tem cuidado das nossas famílias, o Senhor tem nos livrado. Então nós exaltaremos no Deus da nossa salvação. Nunca se esquecer que Ele é o nosso porto seguro. É no Senhor que está firmada a nossa fé. É no Senhor que nós depositamos a nossa fé e cremos que em breve tudo isso acabará. Mas nós estamos aqui para orar, para que o Senhor continue cada dia mais conosco e que isso não diminui, mas que a nossa fé continue firmada no Deus da nossa salvação. Vamos orar? Senhor Deus, nós louvamos, glorificamos a Ti, ó Pai, porque sabemos que o Senhor é o Deus da nossa salvação. Nós glorificamos a Ti, porque o Senhor está conosco a todo instante. Nós glorificamos a Ti, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Ebenezer. Nós glorificamos a Ti, porque tem cuidado das nossas famílias. Nós glorificamos a Ti, porque o Senhor tem derramado Tua saúde a nós. Senhor Deus, peço a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor esteja em cada lar, que o Teu Espírito, Senhor, esteja nos trazendo alegria, esteja fortalecendo a nossa fé, que o Senhor esteja conosco, ó Pai, sempre, a todo instante, e que nunca nos esqueçamos, ó Deus, do Deus da nossa salvação. Obrigada, Senhor, por ter nos guardado até aqui. Obrigada, Senhor, porque nós já enxergamos pelos olhos da fé tudo isso passar. Nós enxergamos pelos olhos da fé a redução de problemas em nosso país. Pai, nós enxergamos com os olhos da fé o Teu mudar, o Teu agir. Nós cremos no Senhor
o Deus da nossa salvação. Pai, obrigada, porque nós depositamos em Ti a nossa fé. E o Senhor é o único em quem nós confiamos, em quem nós colocamos as nossas vidas, as vidas das nossas famílias. Pai, nós glorificamos a Ti, porque em nenhum instante nós sabemos que ficamos só, em nenhum instante. Em todos os momentos, o Senhor é o nosso companheiro, o Senhor é aquele que está conosco, é aquele que fala conosco através da Tua palavra, é aquele que conforta os nossos corações e é aquele que traz alegria, Senhor. Alegria de estarmos em família, de estarmos em casa e principalmente de estarmos em paz com o Senhor. Nós glorificamos a Ti por tudo, Pai. Venha, Senhor, em nome de Jesus. Sara aqueles que necessitam. Sara, Senhor, aqueles que precisam de uma cura, que precisam que sua saúde sejam restauradas, Pai, com o vírus da pandemia ou não, ó Senhor. Qualquer doença, ó Pai, que o Senhor esteja nos curando. Senhor Deus, nós queremos Te agradecer por esse momento, queremos Te agradecer por este culto, queremos Te agradecer, ó Pai, porque estamos todos reunidos, ó Senhor. Em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti pela Tua presença em nossas casas, em nosso meio. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus possa abençoar a cada um de nós. Fiquem em paz. Trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós. Completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar e fazer estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, só pra Te adorar.
possa abençoá-los grandemente nesta hora. Quando a força te faltar, a coragem te deixar e as lágrimas banharem no teu rosto e sentir a sensação de uma eterna solidão, esperando um futuro que passou. É exatamente assim, quando tudo está no fim, quando já sofremos tanto no deserto. Se tua força não puder te fazer ficar de pé, esse é o momento do poder da fé. A fé só abre os mares quando o momento chegar. A fé se manifesta quando o limite da força acaba. A fé tem seus segredos, não se revela ao que tem medo, mas ao que luta até o momento da fé chegar. É exatamente assim, quando tudo está no fim, quando já sofremos tanto no deserto. Se tua força não puder te fazer lutar de pé, esse é o momento do poder da fé. A fé só abre os mares quando o momento chegar. A fé se manifesta quando o limite da força acaba. A fé tem seus segredos, não se revela ao que tem medo, mas ao que luta até o momento da fé chegar. Graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos reunidos para mais um culto de oração, mais uma quarta-feira que estamos celebrando, né, ao Senhor, o nosso Deus. É um prazer estar com os meus irmãos mais uma vez para esse momento de reflexão, um momento onde nós somos ministrados pela palavra de Deus, nós somos ministrados pelo Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo ele continua agindo, ele continua testificando aos corações, ele continua mostrando ao mundo todo a necessidade que ele tem de Jesus Cristo, a necessidade que ele tem da salvação, porque toda a salvação, toda a alegria, toda a esperança está em Jesus. Possamos olhar para ele, que é o autor e consumador da nossa fé, e termos nele forças para resistirmos a esse momento que tem sido tão difícil no aspecto mundial. No mês de julho, a juventude vai trabalhar com o tema no discipulado, a esperança. Esperança é algo que nós temos precisado bastante nesses dias, né? Esperança para levantarmos e acreditarmos em dias melhores, esperança para sonharmos com novos projetos, sonharmos com possibilidades, esperança para crermos que o Senhor tem cuidado de todas as coisas e que vai chegar o momento em que essa pandemia vai passar, vai chegar o momento em que a igreja poderá se reunir novamente
esperança, para anunciarmos o Evangelho, que é boas novas, nós precisamos de esperança, né? A esperança, ela caminha lado a lado com a nossa resignação, a nossa força de vontade. É um combustível adicional para nós conseguirmos objetivos e sonhos. Então, nós vamos trabalhar com esse tema, né, sobre a esperança, né? Existe esperança em Jesus. E eu queria também compartilhar um pouco nessa quarta-feira, que nós estamos no início do mês de julho, queria compartilhar um pouco com vocês sobre esperança, sobre bom ânimo, sobre acreditar, sobre entender que os momentos difíceis, eles chegam, os momentos difíceis, eles acontecem, eles batem a nossa porta, mas nós precisamos ter bom ânimo, porque foi um ensinamento de Jesus, né? Nós devemos ter bom ânimo, nós devemos ter esse gás adicional para acreditar e continuar prosseguindo para o alvo, continuar caminhando, tá bom? Vamos orar agradecendo a Deus pela palavra, agradecendo a Deus porque estamos vivos, porque temos a oportunidade de fazer a diferença nesse mundo que tem sofrido tanto. Oremos. Pai, obrigado, Deus, por esse dia. Obrigado, Senhor, porque estamos reunidos para mais uma quarta-feira de oração. Senhor, que Teu Espírito Santo toque nesse momento meu coração, as minhas palavras, Deus, e tudo que eu proferi seja vindo do alto, meu Deus. Tira de mim, nesse momento, tudo aquilo que é do homem, tudo aquilo, Deus, que não edifica, e traz as coisas que são do alto, as coisas que são do céu, meu Deus. Que as minhas palavras elas sejam conduzidas, direcionadas pelo Espírito Santo de Deus, que é perfeito, que é poderoso para consolar os corações e, de fato, trazer esperança. Seja conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de ler com os irmãos um texto que está no Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 33. O texto diz assim: Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Jesus ele está no seu momento final com os discípulos, ele está passando algumas orientações, né? Ele está se despedindo, preparando eles para o que estaria por vir, a perseguição, a morte dele, a crucificação, a traição de Judas. Então ele está orientando os discípulos de várias formas. Ele começa a falar sobre a tristeza que eles sentiriam, sobre a forma que eles iriam, como eles iriam se comportar, a forma que eles iriam agir, abandonando a Jesus. E ele começa a falar sobre essas coisas e chega um momento que ele diz: olha, eu sei que vocês vão ficar tristes, eu sei que vocês vão ter muita dificuldade no início para serem resilientes, para resistirem, né, a essas situações. Mas tenham bom ânimo. Tenham bom ânimo. Não é o fim. Tenham bom ânimo. Eu venci o mundo e em mim vocês também vencerão. Jesus ele está querendo dizer aos seus discípulos que por mais que momentos terríveis viessem bater a porta da igreja, viessem alcançar a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, eles deveriam ter esse bom ânimo, eles deveriam entender que eles receberiam um Consolador, que eles receberiam um poder vindo de Deus para suportar e para conseguir resistir nesse momento onde tudo parece perdido. E eu tenho meditado bastante, meus irmãos e minhas irmãs, nessas palavras do Senhor Jesus, né? Que a igreja ela precisa ser um canal de luz e de esperança no momento de caos. No momento de caos, porque nós sabemos quem nós somos, sabemos que nós fomos comprados por um alto preço e sabemos para onde nós iremos. Então olha que coisa maravilhosa nós temos em nossas mãos e precisamos de fato passar essa mensagem maravilhosa para outras pessoas. Eu sei que no momento da dor
É difícil você, em todos os momentos, ter essa convicção. No momento em que você está ali chorando, que você está triste, é difícil, mas é possível. É possível lembrarmos que Jesus ele é conosco. É possível lembrarmos que Jesus venceu. É possível lembrarmos que nós estaremos com Ele na eternidade. E tudo isso deve trazer esperança ao nosso coração. Deve incendiar o nosso coração de uma forma que a nossa vida ela pulse para esse encontro com o Senhor, ela pulse para anunciar essa mensagem. Nós precisamos ser apaixonados por Jesus e ter nele essa esperança. Nós não vamos ter esperança no líder, nós não vamos ter esperança nos outros líderes das igrejas. A nossa esperança está no Senhor, que fez os céus e a terra. Eu gostaria de continuar falando aos meus irmãos sobre alguns momentos de dificuldade, alguns momentos de luta que nós passamos e alguns feitos de Jesus que estão diretamente ligados a essas situações. O primeiro exemplo que eu gostaria de dar é: tenha bom ânimo, Jesus orou por você. Aí você vai dizer assim: Rafael está brincando comigo, Jesus viveu há mais de 2000 anos atrás, como é que ele orou por mim? Ele nem me conhecia, como é que ele orou por mim? Jesus orou por você, meus irmãos. Quer ver? Vamos olhar o texto, O texto que está no Evangelho segundo João, no capítulo 17. Nós vamos ler os versículos 22 e 23. Jesus, ele fazendo a sua oração sacerdotal, ele intercedendo por seus discípulos, ele diz o seguinte: eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim, que eles experimentem a unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os amas tanto quanto me amas. Pai, o 24 diz: Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou. Então eles verão toda a glória que me deste, porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo. Jesus ele está falando sobre os discípulos, e ele começa nessa parte final a interceder pela continuidade do Evangelho. Ele começa a interceder, de fato, pelo Evangelho que iria ser pregado, pelo Evangelho que chegaria em 2020, pelo Evangelho que passaria pela pandemia. Ele começa a interceder de forma muito direta por nós. Nós que recebemos o Espírito Santo de Deus, que é poder do alto, poder do Senhor. E ele sabia de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas, irmãos. Então não vamos pensar que a pandemia pegou Deus distraído, desprevenido. Pegou Deus cochilando e aí Satanás plantou uma pandemia, ou o mal plantou uma pandemia. Não vamos pensar isso. Deus ele tem ciência sobre todas as coisas, ele não perdeu o controle. E eu queria nesse momento que você atentasse, se você ainda não ficou convencido de que Jesus orou por você, de que ele já saberia essas dificuldades que o mundo passaria, essa necessidade que o mundo teria de ser um, que a igreja do Senhor teria de ser um corpo só, que a gente precisaria ajudar quem tem fome, ajudar quem tem sede, ajudar quem está enfermo, ser um. Então eu queria ler para vocês o verso 20, que diz assim: não te peço apenas por estes discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem dos apóstolos. Ou seja, ele está falando da gente. Jesus ele orou por mim. Isso é algo maravilhoso. Jesus ele reconheceu a necessidade que a igreja teria hoje de se unificar virtualmente, porque hoje nós estamos distantes fisicamente, mas o corpo precisa estar ligado, o corpo precisa estar sintonizado. Precisamos saber o que os nossos irmãos estão passando de necessidade, se eles estão precisando de alguma coisa, e sermos um braço forte, sermos uma assistência. Jesus orou por tudo isso, irmãos, e porque em muitos momentos nós somos tão lentos na atuação, nós ficamos tão
vou deixar o mundo acabar, vou só sentar aqui e esperar o mundo acabar. Não, vamos nos animar, vamos ter bom ânimo. Jesus, ele quer usar a minha vida e a sua vida. Deus, ele quer te usar como instrumento para honra e glória do nome dele. Deus, ele quer te usar como instrumento para alimentar pessoas, para pregar o evangelho e pessoas serem salvas. E nós estamos falando da realidade espiritual e da realidade humana, porque você precisa também alimentar o corpo do indivíduo. Você prega, mas você também ajuda com a alimentação. Mas nós precisamos, para isso, perceber que Jesus já orou há mais de 2000 anos para que isso acontecesse. Então não fique, meu irmão e minha irmã, preso ao medo, à incerteza, à falta de esperança. Tenha bom ânimo, o Senhor orou por você. Tenha bom ânimo nessa certeza. Jesus, ele orou para que Deus te fortalecesse nos momentos de dificuldade. O segundo momento que eu queria destacar está em Lucas. Nós vamos ler, o texto que está em Lucas, no capítulo 8, versículos 24 e 25, que diz assim: os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, Mestre, vamos morrer. Quando Jesus despertou, repreendeu o vento e as ondas violentas, a tempestade parou e tudo se acalmou. Então ele lhes perguntou: onde está a sua fé? Admirados e temerosos, os discípulos diziam entre si: quem é este homem, quando ele ordena, até os ventos e o mar lhe obedecem? Qual o contexto dessa passagem? Jesus estava num barco com seus discípulos, eles estavam navegando e Jesus adormece. Em determinado momento, o mar começa a ficar agitado e os ventos também. Os discípulos, entendendo que eles iriam perecer, que o barco iria afundar ou ter alguma outra situação, eles entram em pânico. E eles começam a chamar: Mestre, Mestre, vamos morrer. Olhem o desespero. Eles não chamam Jesus de forma branda, Eles não chamam: Senhor, nós estamos com um problema. Tem como o Senhor nos dar uma orientação? Tem como o Senhor orar? O texto diz que eles chegam clamando. Eles acordam Jesus clamando. O clamor é aquele que vem de dentro, que você não fica preocupado com o seu tom de voz, com a forma que você vai falar. Você clama ao seu Deus, Você se quebranta, você rasga o seu coração diante de Deus. Isso é clamor. E eles chegam assim: Deus, Jesus, nos ajuda, nós vamos morrer. E Jesus olha para eles, olha para o cenário, ele aquieta a agitação do mar, ele acalma os ventos. Ele pergunta a eles: onde é que está a fé? Não como uma forma de acusação, mas como uma forma de reflexão. Jesus, ele fazia, irmãos, perguntas que geravam reflexão. Jesus foi uma pessoa, enquanto estava nesse mundo, na sua forma física, que ele gostava de fazer as pessoas elas terem pensamentos que amadurecessem a sua convicção de fé. E eu queria dizer: tenha bom ânimo, Jesus está no barco. A nossa vida, em alguns momentos, parece um barco que está em um lago ou em um alto mar, que está enfrentando um mau tempo, onde as coisas estão dando erradas, onde está tudo parecendo que vai naufragar. Mas eu queria te dizer que nesse barco, que é a sua vida, nesse processo que é a sua história, a sua existência, Jesus, ele está com você. Jesus, ele está com você. Ele não deixou de fazer parte da sua vida porque o mar ficou agitado. Ele não deixou de fazer parte da sua vida porque os ventos estão com uma velocidade muito, muito forte, Ele continua ali. Ele continua com você. Ele continua participando da sua existência. Ele continua participando da sua história. Ele continua
sendo aquele que guarda a sua vida, guarda a sua alma. Então tenha esperança, tenha bom ânimo. Jesus, ele está com você passando por esse momento. Jesus, ele de fato tem visto o seu sofrimento, ele tem visto a sua angústia. E ele vai acalmar o mar, ele vai acalmar a tempestade. Porque ele é bom. Não porque nós mereçamos alguma coisa. Nós não merecemos não, viu, irmãos? É tudo pela graça. Por mais que você seja um cristão dedicado, você não merece. Assim como eu também não mereço. É graça. A graça de Deus e as misericórdias dele. Se trata disso. Então, o nosso Deus, ele continua na condução da nossa vida. Não esqueçam disso. Não deixem que os problemas que se aglomeram na sua esquerda ou na sua direita, não permita que esses problemas eles dominem a sua mente e que você perca as esperanças. Não permita. Lança sobre Deus. Clama. Né? Levanta de fato um clamor. Aumenta a sua voz. Rasga o seu coração diante do Senhor. Não fica procurando no momento da angústia palavras bonitas, palavras bem elaboradas. Não. Rasga o coração. Diz: Deus, eu preciso ver que o Senhor está no barco comigo, eu preciso ter bom ânimo, eu preciso ter esperança, se manifesta a mim. E Ele vai responder a você, porque o nosso Deus, ele é um Deus que se relaciona, Ele é um Deus de perto. Ele é um Deus que tem prazer em se revelar para aqueles que o buscam de todo o coração. Tem de bom ânimo, Jesus é contigo. O próximo momento que eu gostaria de pensar com vocês foi uma passagem que nós trabalhamos na quarta passada. Eu não vou ler a passagem, mas vou citar, né? Que é um texto que está em Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 46, que é a história de Bartimeu. Bartimeu, ele era cego e mendigo. Duas coisas que não eram atrativos para ele ter amizades, para ele ter esperança, para ele ter ânimo. Ele estava em uma condição de pedir, né, de ter a necessidade dele atendida. No momento que ele pedia e as pessoas demonstravam generosidade ou não, ele estava sujeito a isso. E em determinado momento Jesus passa pela cidade e ele começa a clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele rasga o coração, irmãos. Ele rasga o coração e o texto diz que ele levanta e começa a seguir. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Isso é clamor. E o mais interessante, que eu também falei na quarta-feira passada, é que as pessoas diziam: fica quieto, ele não vai te ouvir, fica quieto. Ele não vai escutar você. Fica quieto, Jesus não vai parar para dar atenção a você. Olha para você, quem você é? Você é um cego e um mendigo. O mestre não vai te ouvir. Essas pessoas, elas não conheciam Jesus. E eu queria te dizer que muitas vezes a multidão não conhece o seu Deus. Eles conhecem sobre ciência, eles conhecem sobre notícias da mídia, mas eles não conhecem o Senhor, o seu Deus. Então não dê ouvidos no seu momento de angústia, quando você estiver buscando esperança, e você clamar e muitos se levantarem dizendo: para de clamar, Deus não vai te ajudar, Deus não vai curar o mundo, para de clamar. Eu queria dizer a você: tem de bom ânimo, Jesus ouve o clamor. Tenha bom ânimo, o Senhor está ouvindo o seu clamor, não está passando despercebido, Ele não está dormindo, não está tirando um cochilo, Ele não viajou, Ele não é Baal, Ele é Deus. Ele é Deus, o Senhor, que tem o controle de todas as coisas. E na passagem de Bartimeu, Jesus, ele diz a algumas pessoas: tragam ele aqui. Tragam ele aqui porque ele persistiu. Tragam ele aqui porque ele continuou. Tragam ele aqui porque ele acreditou. Tragam ele aqui porque mesmo sofrendo, mesmo chorando, ele se levantou e continuou caminhando e clamando. E quando nós conduzimos as nossas vidas a Jesus, quando nós conduzimos o nosso clamor a Ele, Ele enche o nosso coração com a esperança de cura.
Ele enche o nosso coração com a esperança de vida, com a esperança em dias melhores. Ele enche o nosso coração com o bom ânimo, com o renovo, porque esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. E Bartimeu vai até o Senhor e Jesus o cura, e ele sai dali feliz, renovado, esperançoso, porque a vida dele foi transformada pelo relacionamento com o Senhor. Eu queria ler um último texto que está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, na parte B do versículo 20, diz assim: E lembrem-se disto, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Nós estamos vivendo hoje uma pandemia, uma doença que se espalhou pelo mundo, que tem matado muitas pessoas. Nós estamos vivendo um momento de necessidade para muitos irmãos, muitas irmãs, necessidade do alimento, necessidades em outras esferas econômicas, necessidades também no campo das emoções. Muitas pessoas angustiadas, com crises de ansiedade, processos depressivos. Tudo isso atinge também os cristãos, viu, irmãos? Não se enganem, não, achando que nós somos imunes. Nós não somos imunes, nós somos seres humanos que buscamos pela misericórdia Jesus Cristo. Só que algo que é muito fantástico para mim na palavra de Deus é que Jesus, ele diz: olha, tenha bom ânimo, eu vou estar com vocês. Tenha bom ânimo, porque se você estiver hospitalizado, eu vou estar com vocês. Tenha bom ânimo, porque se te prenderem e te açoitarem por estarem anunciando o Evangelho, eu estarei com vocês. Há esperança. Alimentem o coração de vocês com essa esperança, porque eu estarei com vocês. Jesus, ele deixa claro, irmãos e irmãs, que ele está presente na nossa vida, que ele está presente em meio às tempestades, que ele está presente nos momentos de dores, que ele está presente quando nós ficamos tristes. Ele está ouvindo o nosso clamor. Ele está providenciando ali o nosso pão. Ele orou pelas nossas vidas. Tudo isso Jesus diz nas Escrituras Sagradas. Tudo isso Jesus diz. E é nosso papel como cristãos, é nosso papel como povo de Deus, de fato, sermos instrumentos para que esse Deus, ele abençoe pessoas, ele trabalhe na vida das pessoas, ele traga esperança ao coração das pessoas. Eu queria dizer nesse momento, se você é da Igreja Batista Sião e você está passando por alguma dificuldade, não tenha vergonha em dizer: nós somos família. Ligue para a igreja, dê o seu nome e a situação, que dentro das possibilidades nós iremos ajudar. Se for questão de alimentação, ligue, dê o seu nome. Nós somos família, nós somos corpo. A palavra diz no livro dos Atos que a igreja tinha tudo em comum e que ninguém passava fome. Se você estiver passando necessidade, meu irmão e minha irmã, entre em contato. Se você estiver passando por um processo de angústia, de desespero, de depressão, entre em contato, que alguém da igreja vai ligar para você. Se você precisar falar comigo diretamente, ligue para a igreja, deixe o seu número que eu vou ligar para você, eu vou entrar em contato com você. Mas nós precisamos, como igreja, saber o que é que você está precisando. Nós precisamos ter esse retorno também dos irmãos. Então, se você, e eu te peço isso em nome de Jesus, se você está passando por alguma situação que está tirando a esperança do seu coração, entre em contato, para que possamos exercer o que de fato as Escrituras Sagradas falam sobre a igreja, que é um corpo onde um se importa com o outro e o Senhor vai acrescentando aqueles que haveriam de salvar-se. Que o Espírito Santo de Deus complete a boa obra nos nossos corações. Que
Que o Espírito Santo testifique cada palavra que foi dita no coração da igreja e que possamos de fato ter bom ânimo, que possamos ter esperança. Dias melhores virão. Nós veremos o sol brilhar juntos novamente. Nós iremos vivenciar o renovo na Igreja Batista Sião e eu acredito que nós já estamos vivenciando esse renovo, porque um processo de renovo é um processo onde nós fazemos uma reflexão, onde nós choramos, onde nós sofremos, onde percebemos o que precisa ser melhorado, o que precisa ser mudado, onde entendemos que precisamos dar um pouco mais do nosso esforço. Tudo isso faz parte do renovo. O renovo não é só um movimento onde as coisas vão ficar prontas com imediatismo. O renovo não é um movimento onde as coisas vão ficar prontas de uma forma fácil. E enquanto eu estava falando isso, soltaram até fogos aqui. Soltaram até bombas em comemoração, quem sabe, a esse renovo que está se iniciando, né? A esse renovo que está começando para a honra e glória do Senhor. Então, gravem isso, irmãos. Em Cristo há esperança. Em Deus há esperança. No Espírito Santo, que é o Consolador, há esperança. Que o Senhor abençoe e guarde a amada igreja. Em nome de Jesus. Graça e paz, queridos irmãos. 2 Coríntios 3,4 diz: E por Cristo temos tal confiança em Deus. Convido vocês, nesse momento, a cantarem comigo o hino 357, HCC, O Segredo do Viver. Cristo confia.
Vamos falar com o nosso Deus, irmãos, pedindo a Ele para trabalhar no nosso coração, nas nossas limitações, porque nós somos seres humanos, somos frágeis, mas eu acredito firmemente que o Espírito Santo, Ele nos capacita, Ele nos orienta, Ele nos direciona e nele nós podemos crer que as coisas vão melhorar. Oremos. Pai, obrigado por esse culto de oração. Deus, obrigado porque a Tua palavra se manifesta viva aos nossos corações. Obrigado, Deus, porque eu creio que pessoas foram impactadas, Deus, com tudo que foi dito nessa noite. Eu fui impactado, Senhor. Fui confrontado pela necessidade de entender que há esperança no Senhor, pela necessidade de entender que eu preciso ter bom ânimo, mesmo quando meu coração estiver triste. O bom ânimo não é um momento onde eu estou feliz e estou alegre e tudo está indo bem. O bom ânimo ele é necessário quando a perseguição chega, quando a doença chega, quando a tristeza chega, porque o nosso bom ânimo está no Senhor. Muito obrigado, Jesus, por isso. Muito obrigado, Espírito Santo, pelo consolo. Muito obrigado, Deus, pelo Teu amor, pela Tua salvação, pela Tua misericórdia. E eu te peço, Senhor, dessa forma, que o amor de Deus, o bondoso Pai, que a graça de Jesus, que não acrescenta dores, e que a consolação do Espírito Santo, que traz paz ao nosso coração nos momentos de crise, sejam com todos os que estão ouvindo esse culto, que estão assistindo esse culto, seja com todos que não estão assistindo, seja com aqueles que não te conhecem ainda. Deus, traz o Teu conhecimento para esse povo que carece da salvação do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, que o Senhor continue guardando a vida de vocês, os familiares de vocês, e lembrem-se, nele há esperança. Não esqueçam, por mais que as notícias sejam ruins, por mais que as pessoas elas falem coisas que criam temor no seu coração, Jesus está com você e Ele é bom toda a vida. Um forte abraço.